Fala meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Matheus e bora para mais uma reflexão no dia de hoje. Estamos aqui nessa jornada do Evangelho de João. Hoje já vamos iniciar capítulo 15. Se você ainda não tem nos acompanhado, tem recebido esse vídeo pela primeira vez, e eu peço essa gentileza de você se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, nos ajudando assim, contribuindo para que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas e mais pessoas sejam transformadas e alcançadas. Muito obrigado por nos ajudar compartilhando, curtindo, comentando nos vídeos e se inscrevendo também no canal. Bora então para a nossa leitura e reflexão de hoje. Nós vamos iniciar capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8, e diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Até aqui a nossa leitura. Bom, temos algumas coisas a serem lembradas aqui no contexto que estamos e o que estamos refletindo já no capítulo 15. E saindo do capítulo 14, Jesus se retira da onde ele estava e foi para um lugar onde só estava ele e os discípulos. E aqui no primeiro versículo nós temos a 7ª declaração de Jesus, declarando o eu sou. Ele fez 7 declarações no decorrer do Evangelho de João, né? E os 7 sinais, que são os temas centrais de que João aponta, demonstrando que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a 7ª declaração de Jesus, eu sou. Já no primeiro versículo nós vemos: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Nós vemos Jesus usando uma ilustração, né? Diferente de em muitos momentos ele usar parábolas, mas aqui nesse momento ele usa uma ilustração, né? Um exemplo para explicar um princípio e ensinar o que ele queria dizer aos discípulos e a nós hoje como discípulos dele. E dentro dessa ilustração nós temos alguns personagens e objetos, né? Nós temos a videira verdadeira, que é Jesus. Nós temos o lavrador, que é Deus, o Pai. Nós temos os ramos ou os galhos em algumas traduções, que somos nós. Nós temos os frutos. Esses são os componentes da nossa ilustração, né? A videira, o lavrador, nós, os ramos, os galhos e os frutos. E aqui nós podemos observar muitas coisas a serem refletidas, mas vou me ater aqui a algumas, porque teria muito conteúdo para a gente refletir e aprender junto com todo esse exemplo aqui, princípio de Jesus. Primeiro ponto muito importante são as ênfases aqui das palavras que são repetidas várias vezes. E 2 palavras são muito repetidas nesse trecho aqui. E as 2 palavras são fruto e permaneçam. Essas palavras repetem 7 vezes nesses 8 versículos aqui, onde ele deseja mesmo enfatizar o que ele está querendo ensinar aos discípulos sobre o fruto e sobre permanecer. E nós vemos claramente aqui ele falando sobre um princípio de como os discípulos devem
conduzir a sua vida, como eles devem viver, né, os resultados, as ações, né, de como eles vivem e o que isso interfere na vida deles. E nós vemos aqui no começo já perguntas que devemos nos fazer. Nós estamos realmente ligados à videira para poder dar frutos? Por que essa pergunta? Porque não é simplesmente se damos fruto ou não. O trecho deixa para nós muito claro que só daremos fruto se estivermos ligados à videira. Vamos ver aqui, versículo 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Claramente Jesus deixa aqui muito explícito, né? Muito bem entendido, que só é possível frutificar e dar fruto se estar ligado à videira. E ele reforça que se estamos ligados à videira, nós daremos muitos frutos, né? Se os ramos, os galhos estiverem conectados à árvore, que é Jesus, nós conectados a Jesus, daremos muitos frutos. E nós vemos a importância da dependência de estar ligado à videira. Um galho sem estar conectado a essa árvore não tem vida, não tem função, não tem serventia, não tem propósito. Outras perguntas que eu gostaria que nós fizéssemos aqui e refletíssemos junto. Se nós damos fruto, né? E se damos o fruto, que tipo de fruto é esse? E aqui nós vemos também, como nós vimos, a importância das repetições da palavra, que quer dizer o que ele quer enfatizar aqui. Nós vemos a palavra permanecer sendo repetida 7 vezes. E é muito importante entendermos que para frutificarmos, para dar algum tipo de fruto, precisamos permanecer. Permanecer em quem? Em Jesus. Permanecer conectados, permanecer ligados, permanecer recebendo vida e seiva dessa árvore, dessa videira, para que os galhos realmente frutifiquem. Se nós damos esse fruto, para que é esse fruto? E ele também fala sobre isso aqui nessa ilustração. Primeiro, ele fala da importância de dar fruto, ou seja, o propósito, a função. Se não tiver isso, não existe propósito, não existe função. E o porquê esse fruto, o porquê desse fruto. Versículo 7 e 8. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Primeiramente, só é possível dar fruto se estivermos conectados a Jesus. Segundo, se permanecermos em Jesus, certamente daremos muito fruto. E por que daremos fruto e que fruto é esse? Primeira coisa que nós podemos refletir aqui, certamente, é a perseverança. É estar nele, é continuidade na vida de Jesus, conectado a ele, permanecendo nele, é que nós daremos fruto. E que tipo de fruto é esse? E para que é esse fruto? E nós vemos aqui, com muita clareza, o porquê desse fruto. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, para que vocês deem muito fruto. O propósito e a função do fruto é glorificar a Deus, é apontar para Deus, é revelar a Deus, é demonstrar quem Deus é. E qual é esse tipo de fruto? Nós podemos ver aqui alguns exemplos disso, e dentre eles, respostas de oração que glorificarão a Deus, pedidos de oração que serão respondidos, e as respostas desses pedidos de oração glorificarão a Deus. Nós vemos também, se nós prosseguirmos no contexto aqui, sobre o amor, sobre a alegria e sobre a vida, que também representam esse fruto, principalmente em refletir quem Jesus é, apontando para Deus. O fruto da permanência, o fruto do amor, o fruto da perseverança, para a glória de Deus. Esse é o fruto e para isso damos fruto.
E é isso que eu gostaria que você refletisse nesse dia, nesse momento, sobre essa passagem, e que você faça a sua leitura. Deixe que o Espírito Santo também fale ao seu coração. E assim, Deus faça a mesma obra e continue nos permanecendo conectados nele, dando fruto para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso lavrador. Muito obrigado porque Jesus é a nossa vida, Jesus é a nossa árvore, Jesus é a nossa videira em quem, se estivermos conectados, certamente daremos muito fruto. Se permanecermos ligados a Ele, conectados a Ele, daremos muitos frutos. E a ilustração também nos diz que o Senhor nos podará, nos limpará para que possamos dar mais frutos. E assim, o Senhor será glorificado, o Senhor será revelado, o Senhor se fará conhecido. E a minha oração é que essa palavra, que o Espírito Santo alcance os corações, que eles possam frutificar para a glória de Deus. Deus abençoe você.